Olá, pessoal. Vamos ao exercício 2, referente a problemas de transferência de calor. Esse exercício 2 tem a referência do livro do Sengel, quarta edição, está lá no capítulo 13, não é? E o enunciado é bastante simples. Ele diz que uma pessoa vestida ou despida tem a temperatura da pele, quando se sente bem, de aproximadamente 33 graus Celsius. Então, o exercício considera, como a gente vê nessa figura aqui, um homem médio, não é? Vestindo uma roupa de verão, uma roupa leve, numa sala que está a 22 graus Celsius. Pergunta-se então se ele estiver sem as roupas, né? Quer dizer, sem a proteção das roupas, sem esse isolante térmico, qual seria a temperatura da sala para que ele continuasse se sentindo confortável. Então, quais são as hipóteses para esse exercício? As hipóteses são essas informações que acabamos de passar, ou seja, a temperatura de conforto é 33 graus Celsius, ele está vestindo roupas de verão, isso significa uma resistência térmica de aproximadamente 0,6 clô, é a medida de resistência térmica. E o movimento do ar da sala também não será considerado, ou seja, é desprezível. E a temperatura da superfície interna, ou seja, as paredes, o teto, o chão, vamos aproximar pela mesma temperatura do ar, ou seja, 22 graus Celsius. A pergunta então é: qual é a temperatura da sala para que ele continue se sentindo confortável se ele retirar então essa proteção que são as roupas? Partindo então para a solução, inicialmente usando informações da tabela 13.5, nós temos então o cálculo do coeficiente combinado, né, convectivo e de radiação, e buscamos lá então esses valores, 4 para transferência de calor por convecção e 4,7 de radiação, que é um valor típico, né, para condições internas, que é o caso. Ou seja, o coeficiente combinado está dando aí o valor de 8,7 watts por metro quadrado grau. Em seguida, fazemos o cálculo da resistência do vestuário. Ou seja, isso é dado, não é? 0,6 está no enunciado. E aí multiplicamos esse valor então por 0,155 metro quadrado grau Celsius por watt. Ou seja, significa que essa roupa que ele está usando tem aí uma resistência de 0,093 metro quadrado grau Celsius por watt. Então nós temos nesse slide agora o cálculo da taxa de transferência de calor sensível, ou seja, relacionado à convecção e radiação. Então podemos notar aí a necessidade de um valor para a área da superfície de um homem médio. Isso é fornecido, quer dizer, um valor que a gente vai buscar na literatura, 1,8 metros quadrados, não é? Está substituído então ali no termo A, índice S, né? Então é a área da superfície exposta, não é? E aí que multiplica ainda no numerador a diferença de temperatura, ou seja, a temperatura da pele, né, menos a temperatura ambiente, que é a temperatura da sala, foi dado, né, 22 graus Celsius,
Então nós temos aí essa diferença de temperatura. Não precisamos passar para outra escala, não é? Justamente porque os demais valores, podemos observar no numerador, estão na unidade graus Celsius, né? Então, a resistência do vestuário, que é esse termo que está destacado em vermelho, mais, né, 1 sobre o coeficiente combinado, ou seja, a soma dos coeficientes, fizemos a conta agora há pouco, 8,7, não é? Então, novamente, 0,093, isso significa a resistência, né, da roupa, e mais 1 sobre 8,7. Então, temos aí um resultado de 95,2, 95 watts de perda de calor pelos processos, então, de convecção e radiação. Isso é um resultado interessante e comparando com o que nós temos de literatura, sabemos que um homem médio, não é? Numa atividade de escritório, por exemplo, é como se fora uma lâmpada de 100 watts, ou seja, ele está, o metabolismo dele, né, enfim, está dissipando, né, está tendo perdas térmicas próximas de 100 watts. Ou seja, esse valor 95,2 é bastante razoável. Essa expressão, então, quando ele retira o isolamento, ou seja, quando ele retira as roupas, né, perde aquela parte do denominador que estava marcada com vermelho, né, aquele círculo vermelho no slide anterior, e aí sobra então no denominador apenas o fator 1 sobre H combinado, ou seja, nós não temos mais no denominador a resistência relativa então à proteção térmica das roupas. E aí essa expressão fica então 1,8 no numerador, que multiplica a variação de temperatura. Deixamos em aberto a temperatura ambiente, de propósito agora, justamente porque queremos responder a pergunta do problema, que é nessas condições, ou seja, com esse tipo de perda, né, mantendo-se esse tipo de perda, mas retirando-se a proteção dada pelas roupas, qual é a temperatura da sala para que se mantenha o conforto térmico, não é? Então essa expressão que agora a gente observa no slide, ela será igualada àqueles 95 watts calculados anteriormente. E a incógnita, não é? Temperatura ambiente, pode ser então determinada. Nós temos aí o valor de aproximadamente 27 graus Celsius, ou 26,9, né? Então 27 graus Celsius para a nova temperatura da sala. Então, concluindo, nas condições dadas, nós temos para que essa pessoa mantenha o conforto térmico inicial, ou seja, com a proteção das roupas, a partir do momento que ela retirar as roupas, a sala precisará então ter uma elevação de temperatura, não é? Precisará passar para 27 graus Celsius, de 22 para 27, ou seja, ter um aumento aí de temperatura em torno de 5 graus, não é? Para que, mesmo sem as roupas, sem o isolamento térmico, essa pessoa mantenha o conforto
né? Ou seja, em termos técnicos, né? Mantenha a dissipação, né? A perda de calor próxima aí de 95 watts, conforme a gente calculou, né? Para revisar os conceitos e se aprofundar um pouco mais, a sugestão é leitura das referências e também do trabalho que está disponível, então, né, essa pesquisa que fizemos a respeito da transferência de calor do corpo humano. Muito obrigado, até logo.